Olá, alunos do oitavo ano. Vamos para a nossa aula sobre circuitos elétricos e os seus componentes. Então, eletrodinâmica, ou seja, é o estudo da corrente elétrica. Então, estuda o movimento das cargas elétricas, aquelas cargas que nós vimos que vieram lá dos átomos, dos elétrons, né, que tem aquelas cargas positivas e as cargas negativas, né? Então, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um circuito fechado, ou seja, ele tem o início e tem o fim, e ele começa e termina no mesmo ponto, e é formado por vários elementos que se ligam e assim tornam possível a passagem da corrente elétrica. Ou seja, eu tenho uma chave interruptora aqui, onde eu ligo esse circuito, a energia vai passar por todo esse circuito e ele vai terminar no mesmo ponto aonde eu liguei, naquela chave ininterruptora, tá? Então, a ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Como vocês podem observar na imagem aí abaixo, é um tipo de circuito elétrico fechado, aonde eu tenho algo que me fornece a corrente elétrica, que no caso é a pilha aí, né? Eu tenho a chave, que ou seja, é o interruptor, que no caso é onde eu ligo e desligo aí, e eu tenho um receptor, né? Ou seja, aquele que vai receber aquela luz, aquela corrente elétrica, que na verdade é a lâmpada, né? Ou seja, que vai fazer com que acenda a luz. Então, a partir do momento que eu ligo a chave do interruptor, aquela corrente elétrica ela vai passar por todo aquele circuito, vai acender essa lâmpada e ela vai terminar de novo no mesmo interruptor, ou seja, na chave. Para eu desligar, é só apertar o interruptor para desligar esta chave. Então, o circuito elétrico fechado ele tem o início e tem o fim. E o fim é o mesmo ponto da onde começa, ou seja, onde eu ligo é também o fim desse tipo de circuito elétrico. Mas, professor, para que servem esses circuitos elétricos? Então, esses circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com as suas especificações de funcionamento, referentes à tensão elétrica, ou seja, aquela quantidade de eletricidade que está chegando, a corrente elétrica suportada pelos dispositivos, por isso que às vezes alguns aparelhos vê lá 110, 20 volts ou 220 volts, ou seja, então aquela ali é a corrente elétrica suportada por aquele aparelho. Se tem um aparelho de 110 volts e chega uma corrente elétrica de 220 volts, aquilo ali vai fazer com que o seu aparelho queime, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, são usados para a distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Então, antes mesmo da energia elétrica chegar na sua casa, há diversos fios e diversos circuitos elétricos diferentes que fazem com que essa eletricidade chegue até você, que são chamadas linhas de transmissão. Mais para frente vai ter um momentinho aí onde eu vou mostrar como é que a energia elétrica ela chega até a nossa casa. Para que serve? Um circuito elétrico simples é constituído com uma pilha, que é onde vai fornecer, né, a eletricidade, um interruptor, que é aquela chavinha lá onde a gente liga e desliga, e uma lâmpada, que no caso é o receptor, onde vai receber essa energia elétrica. Neste caso, a pilha ela é a fonte de energia, ou seja, é onde vai fornecer a eletricidade. A lâmpada ela é o receptor da energia, ou seja, vai receber aquela energia que está sendo gerada pela fonte, né, pela pilha. O interruptor não é considerado nem fonte nem receptor de energia, já que a sua função é apenas de permitir ou interromper a passagem de corrente no circuito elétrico. Ou seja, é onde a gente vai ver se o circuito elétrico está fechado ou se ele está aberto. Se sua lâmpada da sua casa agora está apagada,
é porque o interruptor lá ele está desligado. Mas dentro dele lá, quando a gente fala desligado, quer dizer, por exemplo, está ligando bem aqui assim, ó. O interruptor, sim, é o que permite com que a eletricidade passa de um fio para o outro. Quando o seu interruptor está ligado ou está desligado, ou seja, quando a lâmpada não está acesa, o fio ele fica desse jeito aqui, ó. Um fio ele não conecta no outro, então não está permitindo a passagem da energia elétrica. Agora, então isso aqui é considerado um tipo de circuito elétrico aberto, onde não tem passagem de eletricidade. Agora, quando um circuito elétrico ele é simples e ele está fechado, ou seja, quando eu vou acender a lâmpada aí a chave ela vai ligar, ela vai se tornar um circuito fechado, porque aqui o fio ele vai permitir a passagem da energia elétrica de um fio para o outro. Então, esse interruptor aqui está permitindo a passagem da energia. Quando permite a passagem da energia, é um tipo de circuito elétrico fechado. Quando não permite a passagem, quando o interruptor não permite a passagem do circuito elétrico, quer dizer que ele vai estar para cima sim, ou seja, é um tipo de circuito elétrico aberto. Aí não tem a passagem de eletricidade. Quando a fonte se encontra corretamente ligada aos receptores, diz-se que o circuito está fechado, caso contrário, diz que está aberto. Foi o que eu acabei de mencionar. No condutor metálico, a corrente elétrica é explicada por um fluxo desordenado de elétrons que atravessam esse condutor. Ou seja, os elétrons eles sempre estão agitados, ou seja, estão mexendo assim em movimento. Quando nós podemos ver aí na imagem abaixo, nós temos um tipo de circuito elétrico onde ele está fechado. Então, você está vendo a chavinha aí, ela está uma emendada na outra. Então, está permitindo a passagem da eletricidade. Quando o circuito está elétrico, a chave ela está aberta. Então, não conecta um fio ao outro. Então, ela está ali interrompendo a transmissão da energia elétrica e, com isso, faz com que a lâmpada não se acenda. Então, na nossa casa, é desse jeitinho aí. Como funciona um circuito elétrico? Quando se aplica uma diferença de potencial em um circuito elétrico, usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como luz, som, movimento, calor e etc. Então, quando eu aplico uma diferença de potencial do circuito elétrico, o que é isso? Como se eu aplico diferentes tipos de energia, todos os equipamentos que eu tenho dentro da minha casa e que eu ligar eles à tomada, né, que é onde vai receber a energia, elas vão emitir, né, transformando essas energias de formas diferentes. Então, se mando uma energia para a lâmpada, ela vai transformar a energia elétrica em luz solar, né? Se eu ligo um som, então a energia elétrica ela vai estar produzindo o quê? Diferentes formas de som. Se eu ligo a televisão, além daquela energia elétrica que está sendo recebida pela minha televisão, eu posso o quê? Visualmente ver aquilo que está me permitindo, né? Que a energia elétrica permite, e também posso ver, ouvir além disso, né? Outra forma também que a energia elétrica pode ser transformada em calor, né? Para quem tem micro-ondas, fogão, forno elétrico. Então, tudo isso funciona como um tipo de circuito elétrico, né? Então, isso vai funcionar até quando? Enquanto eu tiver uma fonte aonde vai ser transmitida aquela energia, aquele aparelho ele vai continuar utilizando, ou seja, os elétrons eles sempre vão estar passando ali para aquele fio, fazendo com que determinado equipamento funcione até que se esgote aquela fonte, tá? Então, como é que funciona o circuito elétrico? Entenda melhor o que são esses elementos. Então, qualquer coisinha aqui nessa parte, vocês dão uma paradinha para analisar
esses pontos aí de onde eu vou falar. Então, circuitos elétricos, possuem 3 elementos: o nó, o ramo e a malha. O nó é o ponto de encontro de 3 ou mais elementos do circuito. No exemplo dado, os pontos A e D são nós. Então, essa linha que passa bem no meio aí, ó, em cima eu tenho o ponto A e embaixo eu tenho o ponto D. Então, do ponto A até o ponto D é chamado de nó. Ou seja, é como se fosse então ali, ó, imagine aquilo ali é uma sua casa e do ponto A até o ponto D é uma parede. Então, aquilo ali é chamado de nó. O ramo é o trecho do circuito entre 2 nós consecutivos. No exemplo dado, tem-se 3 ramos. Então, de A a D é um ramo, como se fosse uma parede. Depois, se a gente pegar o A, B, C e D, é um tipo de ramo. Então, imagine A, B, C e D como um tipo de ramo, como se fosse um quarto da sua casa. E depois, se eu olhar do outro lado, eu tenho A, F, E e D. Então, se eu tenho um quarto da sua casa aqui, e aí eu tenho uma parede, e aqui eu tenho um outro quarto, então é como se fosse um outro ramo, tá? Então, imagine, a parede do meio, que divide os 2 quartos, é o nó. O quarto de cá é um tipo de ramo, e o quarto do outro lado é um outro tipo de ramo. Depois nós temos a malha. A malha é um circuito elétrico fechado. No exemplo dado, tem-se 3 malhas. Então, acompanha BA, ó, BA, D, C e B. De novo. Depois, eu tenho o A, o F, o E, o D e o A. Depois, eu tenho cadê, gente? O B, o A, o F, o E, o D e o C e o B. Então, por exemplo, se eu analisar só um quarto, ele é um tipo de malha do lado de cá. Se eu olhar o quarto do lado direito, ele é um tipo de malha. E se eu olhar todos os 2 quartos juntos, ele também é um tipo de malha. Então, é como se eu olhasse por partes, e se eu olhar o circuito como um todo, também ele é um tipo de malha. Então, são 3 elementos desses que possuem no circuito elétrico, tá? Os elementos dos circuitos elétricos, nós temos resistores. O que são os resistores? São dispositivos elétricos com alta resistência elétrica. Isto é, opõe-se fortemente à passagem de corrente elétrica. Essa classe de dispositivo é comumente usada em ferros de passar, chuveiros elétricos, churrasqueiras elétricas, aquecedores, etc. Então, os resistores são uns dispositivos que eles permitem uma alta quantidade de energia. Por exemplo, no chuveiro elétrico, se você tem curiosidade, quiser pedir para o seu pai te mostrar como é que é a resistência aí do chuveiro, elas são duas molinhas assim, que uma liga a outra assim, e aquilo ali vai esquentar, mas vai esquentar numa forma de que está recebendo uma grande quantidade de energia elétrica. E aí, quando isso se esquenta, é onde vai fornecer a sua água quente lá no seu chuveiro. Então, mostra aí no slide aí os tipos de resistores, tá? E aí, do lado direito, no caso, o meu lado direito, né? Mostra como vamos esquematizar esses resistores no esquema, tá? No desenho do circuito elétrico. Do lado esquerdo meu aqui, eu tenho a forma de resistores de como ele é. Quando eu vou esquematizar, ou seja, quando eu vou desenhar esse circuito elétrico, eu vou desenhar ele tipo fazendo essas ondinhas aí, tá? Então é o tipo de resistores. E o resistores é dado pela letra R maiúscula. Os geradores, né? O que são os geradores? São elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial que promove a movimentação dos elétrons. Alguns exemplos de geradores de corrente contínua são as pilhas e baterias.
Já as tomadas residenciais são geradores de correntes alternadas. Então, geradores são aqueles que fornecem a energia, né? Nós temos aí pilhas, baterias e, como já foi falado aí também, a energia elétrica que chega até a nossa casa é um tipo de corrente alternada, porque tem a corrente contínua e as correntes alternadas, né? A corrente contínua é aquela que está dentro da pilha, né? Ou seja, em algum momento aquela quantidade de energia dentro daquele gerador, ou seja, dentro daquela pilha ou bateria, ela vai acabar. Por isso que as que chegam na nossa residência é um tipo de gerador de correntes alternadas, né? Então, elas não cessam, né? A não ser quando dá algum problema lá nas transmissões, né, de energia elétrica, e aí acontece da gente ficar sem energia. Mas geradores, o que são geradores? São as fontes de energia, né? Pilhas e baterias. Chaves ou interruptores. Então, são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica. Então, um tipo de chave, né, ou seja, de interruptor, é o liga e desliga, aí, como eu já falei, das lâmpadas. Né? Então, quando a chavinha está para cima, quer dizer que ela é um tipo de circuito aberto onde interrompe a transmissão da energia elétrica. Quando essa chavinha uma encosta na outra, ou seja, é um tipo de circuito fechado, onde permite a passagem da energia elétrica. Fusíveis. São dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica nos circuitos caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão. Quando atravessadas por grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas derretem, interrompendo o circuito. Então, o fusível nada mais é como um dispositivo de segurança. Por exemplo, se receber uma alta quantidade de energia elétrica, aquele fusível ele vai cair. E aí, quando ele cai, ele não permite que a quantidade de energia elétrica continue passando pelo circuito. Do lado aí direito, eu estou vendo então uma forma de como é que vai ser esquematizado, ou seja, desenhado esse circuito. Podemos ver, por exemplo, aqui, principalmente no nosso município, quando acaba a energia, se você for lá no poste lá onde tem o fusível, você vai ver que ele está caído assim para baixo. Ou seja, o que aconteceu? Aquele poste ali, ele recebeu uma grande quantidade de energia que não é suportada. E aí, então, como medida de segurança, aquele fusível ele cai. E aí, por isso que às vezes as nossas casas ficam com meia fase, né, que nós falamos. Os capacitores são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos são capazes de reter grande quantidade de cargas elétricas, liberando rapidamente quando solicitados. Por isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. Então, os capacitores nada mais é dispositivos que podem armazenar uma certa quantidade de energia, né? Ou seja, reter. Quando eu falo reter, quer dizer que eles vão segurar aquelas cargas elétricas. E aí, quando aquele circuito precisar de uma certa quantidade de energia, esses capacitores eles podem fornecer também essa energia que está retida, ou seja, que está armazenada dentro dele. Do lado direito também, nós vamos desenhar os capacitores aí como se fosse dois risquinhos, tá? Os receptores. Os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. O que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas e caixas de som são exemplos de receptores. Então, o que são os receptores? Receptores nada mais é do que aqueles dispositivos ou aparelhos eletrônicos que vão receber aquela quantidade de energia. Então, qualquer qualquer equipamento eletrônico aí que demanda energia é um tipo de receptor, tá? Receptores representado pela letrinha E. Então, nós vamos desenhar eles dessa forma aí, com um lado positivo e o outro negativo.
Então, aqui nós temos os elementos, né, dos circuitos elétricos, onde nós falamos aqui, aonde tá essas ondinhas aí, vermelhinhas aí, são uns tipos de resistores, né? Aqui, onde está o positivo e o negativo, são os receptores. Aqui são os resistores e do outro lado são os receptores. A chavinha aqui, ela está ligada para cima, quer dizer, então, que ela está com o circuito aberto, ou seja, não está permitindo que ocorra a transmissão de energia elétrica. Aqui nós temos esses outros circuitos também, tá vendo? Onde tem essa ondinha aqui em cima e embaixo são os resistores. Aonde eu tenho positivo e negativo são os receptores, ou seja, aqueles que estão recebendo a energia. E dessa forma nós temos aqui, embaixo aqui, nós temos a fonte, né, o gerador de energia. Nós temos o receptor de energia, que no caso é a lâmpada. E nós temos a chave ou interruptor, que é onde liga e desliga e permite com que o circuito fique aberto ou fechado. Classificação dos circuitos elétricos. Ligação em série. Quando os dispositivos de um circuito encontram-se ligados no mesmo ramo, serão percorridos pela mesma corrente elétrica. O potencial elétrico, no entanto, decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Observe alguns elementos dos circuitos ligados em série. Então, a ligação em série, ela tem que estar no mesmo ramo. Por exemplo, se na sua área da sua casa aí tem duas lâmpadas acesas, é uma seguida da outra, né? Tipo, uma é mais na frente e mais no fundo da sua área nós temos outra lâmpada. Então, ali é um tipo de ligação em série, porque a mesma corrente que vai passar naquela primeira lâmpada também passa na segunda. Se vocês lembram, né, a nossa sala de aula, falando nisso, né, vamos muita vontade de voltar para a sala de aula, né, voltar aos trabalhos normais, mas enquanto não podemos, estamos por aqui. Se vocês lembrarem de como é a nossa sala de aula, na primeira fileira, assim, vem uma série de lâmpadas em cima, né, uma fileira de lâmpadas acima. E atrás vem mais uma outra fileira de lâmpadas, né? Então, se nós analisarmos aquela primeira fileira de lâmpadas, aquilo ali é um tipo de circuito elétrico onde elas estão ligadas em série, porque são 4 lâmpadas ali, a primeira lâmpada, a quantidade de energia elétrica que passa naquela primeira lâmpada também passa na última, tá? Então, é um tipo de ligação em série, onde os mesmos receptores estão sempre conectados, tá? E a ligação em série ela vai ser representada desta forma aí, ó. Eu tenho 3 resistores vermelhos aí, ó. Então, um vai estar conectado no outro. É como se aqui, então, cada resistor desse fosse uma lâmpada, tá? Então, é como se fosse 3 lâmpadas, uma ligada à outra. Agora, nós vamos para a ligação em paralelo. O que é em paralelo? Então, as ligações em paralelo ocorrem sempre entre 2 nós, apresentando-se em 2 ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico, ou seja, a quantidade de energia elétrica ela é a mesma, porém ela é considerada ligação em paralelo porque elas estão em ramos diferentes. Nós falamos dos quartos aí, né? Então, a lâmpada que você liga no seu quarto é um tipo de resistor. E a lâmpada que liga lá no quarto do seu pai ou da sua mãe também é um tipo de resistor. A lâmpada que está na sua casa com a lâmpada que está no quarto da sua mãe ou do seu pai, uma está em paralelo à outra. Então, é um tipo de ligação paralela. Se você, por exemplo, igual lá, tem 2 lâmpadas no seu quarto, então é uma ligação em série. Agora, se você analisar a lâmpada do seu quarto com a lâmpada do quarto dos seus pais, é uma ligação em paralelo. Aí, se eu olhar, então, uma lâmpada que está na minha sala, uma lâmpada na cozinha, uma lâmpada no banheiro, cada lâmpada que está em um cômodo diferente, ela é um tipo de ligação em paralelo. Agora, se eu tenho 2, 3, 4 lâmpadas em um mesmo cômodo da sua casa, é um tipo de ligação em série, certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí sobre esses circuitos elétricos.
Qualquer coisa também vocês podem me procurar, podem me perguntar, tá? Mas por hoje é só isso. Muito obrigado por assistir a aula e tenham um bom estudo, tá? Qualquer coisa, só falar. Obrigadão.